Imagine o seguinte cenário. Você se senta na frente do seu computador, 100% empenhado em aprender algo novo. Nesse caso, aprender programação. Talvez você tenha até comprado um curso de valor um pouco alto para você. Até mesmo um simples caderno para anotações daquilo que você vai estudar. Você já tem tudo pronto. Dessa vez vai, você pensa. Eu vou me tornar um excelente programador e conseguir um bom emprego nos próximos meses. Então, finalmente você começa a estudar. Você se sente extremamente confiante nos primeiros dias e até nas primeiras semanas. E parabéns! Você realmente está aprendendo e absorvendo tudo que você está estudando. Você se sente incrível, sente que sua vida está prestes a mudar, sente que está ficando disciplinado nos estudos e está tendo constância. Mas, inconscientemente, pequenos pensamentos começam a surgir na sua mente, antes insignificantes, mas agora eles começam a ficar repetitivos no seu consciente. Eu não sou bom o suficiente. Todos ao meu redor são melhores do que eu. Eu deveria saber isso. Estou enganando todo mundo e um dia eles vão descobrir. Eu não aprendi absolutamente nada. E de pouco a pouco você vai perdendo o foco, a vontade de estudar, até sentir que você está parado no tempo, sem saber o que fazer. Você sente um completo vazio. Se de alguma forma você se sentiu representado por essa história, esse vídeo é exclusivamente para você. Mas antes de mostrar como evitar passar por isso ou como sair desse ciclo, primeiramente eu tenho que explicar o que é essa tal síndrome do impostor. Se você fizer uma rápida pesquisa no Google, ele vai te dar a seguinte explicação. A síndrome do impostor, fenômeno do impostor ou síndrome da fraude, é um fenômeno pelo qual as pessoas capacitadas sofrem uma inferioridade ilusória, achando que não são tão capacitadas. Em outras palavras, é aquela voz na sua cabeça que insiste em dizer que você não é bom o suficiente, que você não merece o que conquistou e que, mais cedo ou mais tarde, todos vão perceber que você é uma fraude. E essa síndrome é mais comum do que você imagina, especialmente em áreas altamente competitivas como a programação, onde a quantidade de conhecimento necessário parece infinita e que a cada um minuto aparece mais uma nova tecnologia. Mas o que você talvez não saiba é que essa sensação de autocrítica constante não só afeta sua confiança, mas também pode drenar sua energia, sua motivação e no final você pode se sentir que está preso em um ciclo. Você se esforça para aprender mais, para se provar, mas os pensamentos negativos continuam a te perseguir. Você começa a duvidar de cada decisão, de cada linha de código e a frustração só aumenta. Agora que você está familiarizado com esse problema, fica a pergunta: como superar essa sensação de vazio e recuperar aquela vontade que você tinha quando começou? Primeiro, é importante entender que sentir essas inseguranças não significa que você não é capaz ou que não merece o que conquistou. Na verdade, esses sentimentos são extremamente comuns, especialmente em áreas desafiadoras como a programação, onde, como eu já disse, tem 1 milhão de coisas que você pode aprender nessa área. Quando você começa a achar que não é bom o suficiente ou que em algum momento as pessoas vão descobrir que você não sabe tanto assim, tenta lembrar que esses pensamentos fazem parte do seu crescimento. Sentir essa insegurança muitas vezes é um sinal que você está se desafiando, saindo da sua zona de conforto, e isso é muito bom. Mas quando eu digo que você deve aceitar esses sentimentos, não quer dizer que você vai simplesmente se conformar com eles. Ao invés disso, significa reconhecer que eles fazem parte do processo de aprendizado. Quando você os aceita, você dá um passo importante para parar de se criticar tanto e começa a ser mais gentil consigo mesmo. Permita-se aprender, cometer erros e evoluir com o tempo. Lembre-se de que ninguém nasce sabendo nada, muito menos programação. E essa é uma habilidade que leva tempo para dominar. Ao aceitar suas inseguranças, você abre espaço para crescer de forma mais tranquila e constante, sem se pressionar tanto. Depois de aceitar que esses sentimentos são comuns, é hora de começar a se valorizar pelo que você realmente é bom. Às vezes a gente se perde em pensamentos negativos e esquece de reconhecer as coisas que realmente fazemos bem. Lembre-se das suas conquistas, mesmo que pareçam pequenas. Cada conceito que você domina, cada problema que você resolve, é uma prova do seu progresso. Então, não deixe essas vitórias passarem despercebidas. Elas mostram quanto você está evoluindo. Uma boa prática que me ajudou muito é manter um registro das conquistas. Pode ser uma lista no seu computador, um diário ou alguma pasta com projetos que você completou. Não importa onde, só registre. Quando esses pensamentos voltarem, você pode olhar para isso e lembrar de tudo que já alcançou. Isso ajuda a te lembrar de que você realmente está no caminho certo. Também não hesite em buscar feedback de alguém. Converse com alguém da área para ouvir uma perspectiva externa das suas habilidades. Às vezes, ouvir de outra pessoa que você está fazendo um bom trabalho pode ser o empurrãozinho que você precisa para continuar acreditando em si mesmo. E outra coisa, caso você já saiba o básico de programação, mas ainda não se sente competente, eu te recomendo fortemente o curso do Felipe Deschamps, o Michel Teló da programação. O curso conta com mais
de 1000 depoimentos, incluindo o meu, e uma taxa de reembolso de apenas 1% pra tu ver como é que o curso é bom, hein? E eu fiz a boa pra você, consegui um cupom de 10% de desconto. É só você entrar aqui no link na descrição e prometo que vocês não vão se arrepender. Eu mesmo estou fazendo esse curso e está me ajudando bastante. Sério, vale muito a pena você dar uma conferida, viu? Ok, essa é uma parte que muita gente vai se identificar, inclusive eu às vezes, que é de se comparar com as outras pessoas, especialmente nesse campo tão competitivo. Você olha pra alguém que parece estar mais avançado, que aprende mais rápido, ou que parece dominar tudo e de repente começa a se questionar: por que eu não sou assim? E como eu já disse aqui uma vez, cada pessoa tem o seu próprio ritmo de aprendizado e sua própria trajetória. Comparar seu progresso com o de outra pessoa é como comparar maçãs com laranjas, simplesmente não faz sentido nenhum. Você não vê as lutas que os outros enfrentam ou o tempo que eles levaram para chegar onde estão. O que você vê é apenas a ponta do iceberg. Em vez de se medir pelos outros, concentre-se na sua própria trajetória. O importante é que você esteja aprendendo e melhorando a cada dia. Olhe para o caminho que você já percorreu e reconheça o quanto você cresceu. Pequenos passos ainda são progresso, e isso é o que realmente importa. Também é útil lembrar que a programação é uma área vasta e diversa. Cada pessoa tem suas próprias áreas de força e interesse. Talvez você esteja comparando seu ponto fraco com o ponto forte de outra pessoa, o que não é justo com você mesmo. Por isso, quando você começar a querer se comparar com alguém, foque no seu próprio crescimento. Avalie o que você já conquistou e o que ainda pode melhorar, mas sempre dentro do seu próprio contexto e ritmo. Lembre-se, a única pessoa com que você deve se comparar é você mesmo, de ontem. Quando você começa a aprender programação, é natural ter grandes expectativas. Você se imagina dominando tudo rapidamente, criando projetos incríveis e logo conseguindo aquele emprego dos sonhos. Mas a realidade é que o aprendizado é um processo, e ele nem sempre vai acontecer na velocidade que você gostaria. Gerenciar suas expectativas é fundamental para evitar frustrações. Entenda que aprender programação é uma jornada cheia de altos e baixos. Haverá momentos em que tudo fará sentido, e outros que você vai sentir que você não sabe absolutamente nada. E isso é totalmente normal. Uma das maneiras de gerenciar suas expectativas é definir metas realistas. Em vez de esperar dominar uma linguagem de programação em poucas semanas, foque em pequenos objetivos diários ou semanais, como entender o conceito específico ou resolver um problema que parecia difícil antes. Isso não só torna o processo menos intimidador, mas também permite que você veja um progresso constante. Outro ponto importante é lembrar que ninguém sabe tudo, nem mesmo os programadores mais experientes. A tecnologia está sempre mudando, e todos estão em um processo contínuo de aprendizado. Portanto, é essencial ser paciente consigo mesmo e aceitar que é impossível, repito, impossível saber tudo. Ao ajustar suas expectativas, você cria um ambiente mental mais saudável para aprender e evoluir. Isso também ajuda a manter motivação, pois você começa a valorizar cada pequeno passo adiante, em vez de se frustrar por não estar lá ainda. É fácil se empolgar e querer aprender tudo de uma vez, especialmente quando você está entusiasmado com um novo desafio. No entanto, é fundamental reconhecer os seus limites e não se forçar além do que seria saudável para você. Quando você tenta fazer mais do que você consegue, você pode acabar se sentindo sobrecarregado e estressado. Isso não só prejudica sua capacidade de aprender, mas também pode afetar tanto sua saúde física e mental. O equilíbrio é a chave. É importante encontrar um ritmo que seja bom para você, que permita progresso sem comprometer a sua qualidade de vida. Além disso, ouça seu corpo e sua mente. Se você perceber que está se sentindo cansado e estressado, é um sinal de que pode ser a hora de fazer uma pausa. Lembre-se de que ser ativo não é a mesma coisa de que ser produtivo. A qualidade do seu trabalho é mais importante do que a quantidade de horas que você passa nele. E claro, permita-se tempo para descansar e se recuperar. Não se cobre demais. Respeite os seus próprios limites. Isso vai te ajudar a evitar o esgotamento. Às vezes, o caminho para alcançar os seus objetivos pode parecer cheio de desafios e obstáculos, e realmente é, mas é normal sentir-se desanimado ao perder a motivação em alguns momentos. Porém, é importante lembrar que essas fases são parte do processo e não definem o seu futuro. Volte ao motivo pela qual você começou essa jornada. Relembre suas metas e o que você fez para se empolgar em primeiro lugar. Se você comprou um curso ou fez um investimento, pense nos objetivos que você esperava alcançar e no valor que isso pode trazer para a sua vida. E sempre que você desanimar, continue batendo nessa mesma tecla. Lembre da sua primeira motivação, o que realmente te fez começar tudo isso. Aceitar esses sentimentos, reconhecer suas habilidades, evitar comparações, aprender a gerenciar expectativas, não se esforçar além do que você pode e sempre lembrar da sua primeira motivação, os principais tópicos que eu levantei aqui nesse vídeo. É claro que existem muitas outras dicas aqui na internet, mas eu quero despertar especialmente esses tópicos, porque é o que eu mais tenho observado na comunidade dessa área. Então, se você tem alguma dica a mais, deixa aí nos comentários, certamente vai ajudar muita gente. E caso queira
queira achar um curso que te ajuda tanto a programar quanto se tornar competente na área, dá uma conferida no curso do Deschamps. Realmente, galera, eu não faria propaganda de curso aqui se não fosse bom. Dá uma olhadinha, sério mesmo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguém que precisava. E caso você também conheça alguém que sofre com isso, manda esse vídeo pra ele, certamente vai ser de grande ajuda. Então é isso, pessoal. Até o próximo.